O que preocupava Jesus? Quando Jesus esteve entre nós, o que preocupava ele? Era as obras de arte? Era o carnaval? Era a opção sexual do outro? O que exatamente preocupou Jesus quando ele esteve aqui entre nós? Qual era a sua pauta verdadeira? Ele saía atrás das pessoas, difamando elas, dizendo que elas não poderiam se comportar de determinada maneira, as reprimindo? Ou ele simplesmente se preocupava em acolher, em amparar, ajudar, socorrer aqueles que eram os mais necessitados da sociedade daquela época? Não era a fome do outro que preocupava Jesus? Não era a dor do outro que preocupava Jesus? Não era o vazio existencial do outro que preocupava Jesus? Cita a Bíblia apenas uma passagem na qual Jesus ele tem uma alteração em sua postura, que é diante das pessoas que se diziam os filhos de Deus, os verdadeiros seguidores de Deus, os únicos merecedores de Deus, que eram os religiosos daquela época. Foi o único momento que Jesus mudou a sua postura meiga para ser um pouco mais enérgico. Será que se Jesus estivesse entre nós hoje, o que iria preocupar Jesus? Não seriam as milhares de pessoas pelas ruas das cidades grandes, com fome, sem dignidade? Não seriam os conflitos religiosos, os interesses políticos mesclados à religião, como era no seu tempo também? Afinal de contas, ele foi perseguido e caçado pelos religiosos e pelo sistema que predominava em seu período. Quem perseguiu Jesus foram os interesses do mundo. Porque os pobres, as pessoas perseguidas, as pessoas que tinham necessidade, as pessoas que eram marginalizadas andavam com Jesus. A preocupação dele era o outro, era auxiliar, servir o outro. E nos recomendou a fazer o mesmo. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Mas não é possível amar de uma forma apenas com palavras ou apenas com discursos, simplesmente com expressões culturais ou religiosas dentro de um sistema. O amor que Jesus viveu e pregou era edificado por sua conduta, era no dia a dia, era a prática, era a manifestação daquilo que ele ensinou. As palavras de Jesus eram harmoniosas com aquilo que ele ensinava. E hoje, aqueles que se dizem seguidores de Jesus não se comportam exatamente como o povo que perseguiu Jesus no seu tempo. Porque o povo que perseguiu Jesus era muito preocupado com o que o outro fazia, com o que o outro comia, com quem o outro andava, qual era o trabalho que ele tinha. As pessoas que perseguiram Jesus eram religiosos, com uma mentalidade que hoje a gente chama de crente. Esse era o povo que perseguiu Jesus. E hoje nós não vemos a mesma conduta na nossa sociedade atual de pessoas que supostamente seguem Jesus,
mas que não vivem, não fazem, não se preocupam com as mesmas questões que Jesus se preocupava. Que o nosso centro seja de fato Jesus, mas não em palavras, porque falar de Jesus, muitos já falam, mas viver como Jesus viveu é o que está faltando à nossa sociedade.